aquilo pelo que você é chamado como igreja de Jesus. O termo eclesia, isso é para a sua informação e para o seu crescimento. Não foi inventada por Jesus. Atente para isso. A palavra eclesia não foi inventada por Jesus. Era uma palavra comum na época, era uma palavra dentro do vocabulário de sua época, que tem uma origem no hebraico, tem uma ligação no hebraico, mas que aqui no Novo Testamento Jesus a usa com propriedade e para trazer um sentido eterno a esta palavra. A definição é essa. A ênfase recaía sobre o fato de que a convocação havia sido realizada. Uma assembleia, assim convocada, podia ser entendida como os que foram chamados para fora. Olhe bem, resgate. O povo já conhecia esta palavra, e quando alguém falava eclesia, logo lhes era conferido o sentido: alguém está nos convocando, como cidadãos de uma mesma cidade, para conversarmos, trocarmos ideias, trocarmos experiências, trocarmos. O Senhor de todas as coisas deste termo e diz: eu vou fundamentar a minha eclesia, eu vou fazer a minha convocação, eu vou criar o meu povo, eu vou reunir os meus cidadãos. Apenas a um ajuntamento de cidadãos comuns, mas agora como ajuntamento do povo de Deus. Há uma coisa importante a se pensar acerca da igreja, porque a igreja é, na sua essência, a revelação do Deus triuno. Povo de Deus, cidadãos dos céus, morada do Espírito Santo, como veremos daqui a pouco, mas acima de tudo, a igreja é
o meio pelo qual, o instrumento que Deus tem no mundo de todos os tempos até a volta de Cristo para revelar-se, para agir, para tornar-se conhecido no mundo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versos 4 e 7, você tem aí no seu texto, depois a gente volta para completar, não fique ansioso. Diz assim, vamos ler todos juntos? Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. O conceito de eclesia tem uma ligação indestituível com a realidade da Trindade. Você vai perceber. Atente para o texto de 1 Coríntios que diz: o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, Deus é o mesmo. Olha a presença da Trindade na existência da igreja como povo de Deus. Deus Espírito, Deus Filho, o Senhor, Deus Pai, Criador de todas as coisas. Eu já mostrei para vocês um gráfico que a gente monta para mostrar esse paralelo entre a Trindade e a realidade da igreja. E esta fundamentação, ou este conceito, fundamenta a nossa própria visão de como a igreja funciona. A igreja funciona no seu organismo vivo por meio dos dons espirituais, ou seja, cada um de nós tem um papel importante na igreja de Cristo e fundamental. A igreja de Cristo acontece por meio dos seus ministérios. Então nós temos diversos ministérios, e são os ministérios que fazem a igreja ser vista pelo mundo como um organismo vivo. Então, Paulo diz, são dons que existem? São poucos? Não. São muitos? São iguais? Não. São diferentes, são diversos. Mas quem é que dá esses dons às pessoas? O Espírito Santo. São os ministérios? Muitos? São. Criatividade? Sim, nosso Deus é criativo, criou os céus e terra, mantém esse mundo criativo, diversificado, colorido, maravilhoso, indescritível muitas vezes por palavras. E o apóstolo Paulo diz que são diversos ministérios que refletem a criatividade de Deus em agir, em alcançar as pessoas, em tornar-se conhecido, mas o Senhor de todos esses ministérios é um só, Jesus. E as realizações? Muitas. Ou seja, os efeitos, as causas que a igreja oferece ao mundo, os efeitos que a igreja causa no mundo, as realizações que a igreja propõe ao mundo, desde os primórdios de sua história, especialmente pensando no nosso contexto hoje, num mundo tão multiplicado, tão pluralizado, com tantas culturas, tantos povos, e esta comunicação tão próxima que vemos como Deus realiza tantas maravilhas no mundo por meio da sua igreja. Igrejas tão diferentes, igrejas de tantas culturas, de tantos povos, mas Deus é um só. Um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, que realiza a igreja de maneira tão diversificada, de maneira tão multiplicada e de maneira tão criativa. Não podemos perder de vista que justamente o ser igreja é revelar ao mundo o Deus triuno a quem adoramos. E como então nós revelamos ao mundo e mostramos ao mundo este Deus triuno? Primeiro, o povo de Deus, nós somos
o povo de Deus. Vamos ler todos juntos o que diz 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10? Agora sois povo de Deus. Que maravilha pensar que tanto judeus como gentios, designação dada a todos aqueles que à época em que a Bíblia foi escrita não eram judeus. Então guarde isso também. O que são gentios? A gente vive falando de gentios, era a designação de todos aqueles povos que não eram judeus. Judeus e gentios são chamados sem exceção à igreja de Cristo. Olha o que diz Efésios 2, versos 14 a 18. Pois ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando a inimizade, e vindo ele proclamou a paz para vós que estáveis longe e também para os que estavam perto. Por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Ou seja, todos nós somos chamados, sem exceção, sem distinção, à igreja de Cristo. Chamados também sem mérito. A graça de Deus outorgou-nos a bênção. E eu nem gosto de chamar de direito, porque nós não homens, e o reconhecimento de que não temos mérito, nada que fazemos, nenhuma religiosidade, não há rito que faça-nos mais ou menos merecedor do que Deus, da graça que Deus nos tem dado por Ele próprio. Não, eu vou ser um bom religioso, vou cumprir tudo o que a lei determina, vou agradar ao pastor, vou agradar à igreja, vou ser o melhor crente, porque Deus vai olhar para mim com favor. Deus já olhou para você com favor. Deus já olhou para você com graça, mesmo quando você ainda não merecia coisa alguma, e continua não merecendo, continuamos não merecendo coisa alguma, porque diz o apóstolo Paulo, quebrando paradigmas fundamentais da sua época, em Gálatas capítulo 5, versículo 6, ele diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas sim a fé que atua por meio da graça. A fé que atua pelo amor. Olha o que Paulo está dizendo. Os judeus de sua época, orgulhosos da sua religiosidade. Os homens tradicionais de sua época, orgulhosos, jactando-se, não é, da sua honra de serem ensinadores, mestres da lei, religiosos irreputáveis e irretocáveis de qualquer condenação. Paulo diz assim: olha, isso não vale nada para Jesus. Diante da cruz de Cristo, não há degraus. Somos todos iguais. Na igreja de Cristo, não há escalas. Diferentemente de muitas outras organizações, públicas e privadas, secretas e conhecidas,
é também a igreja corpo de Cristo. Efésios 1, 18 a 23, todos juntos? Ora, para sendo iluminados os olhos do vosso coração, ser o corpo vivo de Cristo é uma das nossas marcas. Sido e reconhecido. Como já disse alguém muito tempo atrás, e eu desconheço o autor desta frase, mas já ouvi várias vezes, que provavelmente, para muitas pessoas, você será a única Bíblia que ela terá lido ao longo de toda a vida. Você já parou para pensar que é por meio de você, das suas atitudes, dos seus atos, que o mundo conhecerá Jesus? Ser corpo de Cristo, portanto, é tornar Cristo conhecido, representado em nosso mundo por meio das nossas ações. O desafio é fazer com que as pessoas, ao olharem para nós, como povo de Deus, vejam assim não sou mais
Este prédio, esse edifício não é casa de Deus. Eu posso imaginar que cause estranheza, por exemplo, uma bola de basquete bater nesse lugar. Irrefutável, nós somos casa de Deus. Perceba que se uma bola de basquete não pode bater aqui, uma bola de basquete não pode ir na mão do seu filho também. E a inconsistência das nossas incoerências revela a fragilidade da nossa fé e da nossa experiência com Deus. Nós somos casa de Deus, é o que diz o apóstolo. Nós nos afastamos do Senhor, da igreja. Tomamos decisões alicerçadas apenas em nossa própria racionalidade. Nós estabelecemos o que é. Fazendo escolhas, trazendo para si e para o altar de suas vidas aquilo que é profano e jogando no lixo aquilo que é sagrado. Porque nós nos esquecemos e nos afastamos do Senhor da igreja e nos esquecemos do que é ser morada do Espírito Santo. Fazem parte. Casa espiritual. O Espírito Santo nos foi dado por meio da fé em Jesus. É o que diz Efésios capítulo 1. Nós que um dia cremos em Jesus, recebemos dele o seu Espírito Santo e fomos selados neste Espírito.
A igreja é, em sua essência, a revelação do Deus triuno, pois ela é povo de Deus, ela é corpo de Cristo e ela é morada do Espírito Santo. Contudo, isso não descreve suficientemente o que é ser igreja. Ela não apenas é, mas ela acontece. O que isso significa? Como a igreja acontece? Se Deus quiser, na próxima semana nós continuaremos estudando a palavra e vendo que a igreja é a igreja a partir do momento em que ela congrega-se como koinonia. É um pequeno vídeo que encerra a nossa reflexão desta manhã, para depois cantarmos o hino que está em nosso programa, que ilustra bem o que é ser igreja na sua essência. E esse vídeo, de alguma forma, resume tudo isso que nós falamos e compartilhamos nesta manhã. E que a partir de agora, todos nós nos lembremos que ser igreja é ser povo de Deus, é ser corpo de Cristo, é ser morada do Espírito Santo. Eu vou ler a legenda para facilitar. What is